Prepare-se, porque o que você vai ler parece roteiro de filme, mas aconteceu de verdade. Um jovem é levado cativo para o império mais poderoso da Terra. Lá, ele enfrenta reis, leões, fornalhas de fogo e visões que revelam o futuro do mundo inteiro. Seu nome, Daniel? Enquanto reinos caíam e impérios nasciam, Daniel permaneceu de pé, fiel, corajoso e cheio do poder de Deus. Ele decifrou sonhos que ninguém ousava interpretar, sobreviveu onde todos pereceriam e recebeu profecias tão detalhadas que até hoje deixam estudiosos sem palavras. O livro de Daniel não é apenas uma história antiga. É uma batalha entre o trono dos homens e o trono de Deus. É a prova de que quando tudo parece perdido, o céu ainda tem o controle. Esta é mais do que uma narrativa bíblica. É a história mais chocante da Bíblia e talvez a mais atual que você vai ouvir. A conquista de Jerusalém e o cativeiro na Babilônia, versão detalhada e cinematográfica. Imagine Jerusalém, muralhas antigas, o templo brilhando como o coração espiritual de um povo, e de repente o estrondo de um exército que não conhece misericórdia. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, o relato nos coloca, no instante em que Nabucodonosor, o poderoso rei da Babilônia, lança seu ataque, não foi apenas uma vitória militar. Foi uma catástrofe que arrancou famílias, tradição e objetos sagrados do lugar que os mantinha vivos como nação. As forças babilônicas cercaram a cidade, as defesas tombaram e o que restou foi a marcha dos conquistadores pelas ruas. O rei Jeoaquim, figura agora em desgraça, e muitos de seus súditos foram levados cativos. Mas o golpe com maior carga simbólica foi outro. Os tesouros do templo, vasos, utensílios rituais e objetos consagrados que representavam a presença e a identidade de Israel, foram saqueados e levados para a terra de Sinar, Babilônia. A cena é brutal na sua intenção. O poder religioso e nacional reduzido a espólios de guerra, exibidos diante dos deuses babilônios no templo deles, como troféus que humilham um povo e afirmam a supremacia de um império. Teologicamente, esse episódio funciona como um choque de realidade para Israel. Não é só política, é um chamado à reflexão sobre fidelidade, liderança e consequência. O saque do templo revela, de maneira crua, que a proteção de uma nação depende de mais do que muros e reis. Há implicações espirituais e morais que atravessam gerações. Para o leitor da história, a cena prepara o terreno para os grandes temas que virão: exílio, purificação, identidade em terras estrangeiras e o surgimento de personagens que, mesmo deslocados, manterão firme a sua fé. Em termos humanos, pense nas famílias desfeitas, nas velhas canções que não são mais ouvidas no templo, nos rostos dos jovens arrancados de casa, rostos que, ironicamente, se tornariam protagonistas de um drama maior. A tomada de Jerusalém não encerra a história. Ela a redesenha, transforma vítimas em sobreviventes, reis em peões, e abre o espaço para o surgimento de heróis espirituais que desafiarão impérios. Pronto, essa queda é o primeiro terremoto na narrativa. Destrói o mundo antigo de Israel e cria o cenário para as provações e revelações que vêm a seguir. A escolha e o treinamento de jovens israelitas, quando a fé é posta à prova, no palácio do inimigo. Depois da queda de Jerusalém, os portões da Babilônia se abrem diante de uma nova geração de prisioneiros. Entre eles, os mais jovens, inteligentes e promissores. O tipo de gente que qualquer império quer moldar à sua imagem. Nabucodonosor não queria apenas conquistar terras, ele queria conquistar mentes. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais, escolhesse alguns desses cativos de sangue real e nobre. Jovens sem defeito físico, de aparência admirável, sábios, cultos e de raciocínio rápido. O plano era simples e perverso: reeducar esses rapazes na língua, cultura e religião babilônicas, apagando aos poucos tudo o que restava de suas origens. Eles seriam treinados por 3 anos para servir no palácio, alimentados com a mesma comida e vinho da mesa do rei, aprendendo os costumes e ciências do império mais poderoso da terra. Foi ali que surgiram 4 nomes que atravessariam a história: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Mas até os nomes deles foram trocados, como parte de um programa de reformulação de identidade. Daniel passou a se chamar Beltesazar, Hananias virou Sadraque, Misael foi chamado de Mesaque, e Azarias recebeu o nome de Abed-nego. Cada nome novo trazia o eco dos deuses da Babilônia.
Uma tentativa clara de substituição espiritual, de dizer: esqueçam quem vocês são. Agora vocês pertencem a nós. Mas dentro deles havia algo que o império não podia mudar: a fé em Deus. Imagine a tensão. Jovens arrancados de casa, cercados por luxo, poder e sedução cultural. Tudo em volta gritava para que eles se adaptassem, mas dentro deles algo sussurrava mais alto: não se contaminem. Esse é o ponto de virada. O teste silencioso que separa quem se dobra diante do sistema e quem permanece de pé diante de Deus. A escolha de Daniel e seus amigos não foi apenas moral, foi espiritual e política. Eles entenderam que fidelidade não depende de circunstância e que mesmo dentro do palácio do inimigo ainda é possível representar o reino de Deus. Enquanto muitos viam um banquete, eles enxergavam uma armadilha. Enquanto o rei via futuros conselheiros, Deus via testemunhas. E é nesse contraste, entre ouro e fidelidade, entre poder e pureza, que o verdadeiro caráter deles começa a brilhar. O império queria formar servos babilônicos. O céu estava forjando homens eternos. A fidelidade de Daniel e seus amigos, a coragem de permanecer puro em um império corrupto. O palácio da Babilônia era o lugar mais deslumbrante do mundo antigo. Colunas de ouro, jardins suspensos, aromas de especiarias raras. E no centro de tudo, a mesa do rei Nabucodonosor, símbolo de luxo e poder. Era ali que os jovens escolhidos seriam testados não com espadas, mas com pratos e taças. Um teste disfarçado de banquete. O decreto real era claro. Todos deveriam comer da comida e do vinho do rei, parte do treinamento para se tornarem dignos de servir ao império. Mas Daniel percebeu algo que os outros não viram. Aquela comida era consagrada aos deuses babilônicos, oferecida em rituais pagãos antes de ser servida. Comer dela seria, aos olhos de Deus, uma forma de aliança espiritual com a idolatria. Ali, diante da mesa mais rica da terra, Daniel tomou uma decisão que mudaria sua história. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel 1:8. Essa frase parece simples, mas carrega um peso cósmico. Era um jovem escravo desafiando o sistema mais poderoso do planeta e dizendo não. Daniel foi respeitoso, mas firme. Pediu ao chefe dos eunucos que o deixasse seguir sua convicção, comer apenas legumes e beber água. Aspenaz, o responsável, temeu pela sua vida. Se os jovens parecessem fracos, o rei poderia puni-lo. Então Daniel propôs um teste de fé. Experimente-nos por 10 dias. 10 dias, um pequeno intervalo para uma decisão eterna. Enquanto os outros jovens comiam a comida consagrada aos ídolos, Daniel, Hananias, Misael e Azarias se mantiveram fiéis, alimentando-se apenas do que não ofendia a santidade de Deus. Ao final do teste, o resultado chocou a todos. Eles estavam mais saudáveis, fortes e cheios de vigor do que os que haviam comido das iguarias reais. O império tentou moldá-los, mas quem foi transformado foi o império, ao ver a diferença que a fidelidade gera. Mas Deus não apenas recompensou a obediência deles fisicamente. O texto diz: Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria, e Daniel também tinha o dom de interpretar visões e sonhos. Daniel 1:17. Ou seja, enquanto o sistema tentava doutriná-los, Deus os capacitava. Eles aprenderam a língua da Babilônia sem perder a linguagem do céu. Eles serviram ao rei sem jamais se ajoelhar diante dele. E quando foram apresentados a Nabucodonosor, o rei ficou impressionado. Em todo o reino, não se encontrou ninguém como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. 4 jovens cativos, agora conselheiros do homem mais poderoso do mundo. Mas nada disso teria acontecido se, lá atrás, diante de uma simples refeição, eles não tivessem escolhido permanecer fiéis. Essa é a lição atemporal de Daniel 1. A fidelidade a Deus nas pequenas coisas é o que te prepara para resistir nas grandes. A pureza em segredo é o que te sustenta em público. E quem se recusa a se contaminar no início, será usado por Deus no fim. Esses 4 jovens provaram que é possível viver em Babilônia sem pertencer à Babilônia. O sistema pode te cercar, mas não pode te dominar. Se o teu coração permanecer cativo do céu, o sonho de Nabucodonosor e a ascensão de Daniel, quando Deus revela seus segredos aos que não se dobram. A Babilônia estava em silêncio, mas dentro do palácio real, o rei não conseguia dormir. Nabucodonosor, o homem que conquistou reinos, ergueu muralhas e mandou prender nações.
Estava sendo atormentado por algo que o seu poder não podia controlar. Um sonho. Era uma visão tão intensa, tão real, que o rei acordou em pânico. Ele sentia que aquele sonho era uma mensagem, mas não de seus deuses. Algo sobrenatural havia atravessado os portões da Babilônia naquela noite. Desesperado por respostas, Nabucodonosor convocou todos os sábios, magos e adivinhos do império. O desafio foi brutal e impossível. Dizei-me qual foi o sonho e a sua interpretação. Se não puderem, serão despedaçados. Os sábios ficaram em choque. Como alguém poderia contar um sonho que não ouviu? Eles tentaram argumentar, mas o rei, furioso, ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. E entre esses sábios estava Daniel. Quando a sentença de morte chegou até ele, Daniel não entrou em pânico. Ele pediu tempo e foi direto à fonte que os babilônios desconheciam: Deus. Junto com seus amigos, Daniel entrou em oração, clamando pela misericórdia de Deus. Naquela mesma noite, o segredo do rei foi revelado a Daniel em uma visão. Ele se levantou, glorificando a Deus, e proclamou: Louvado seja o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e o poder. Ao amanhecer, Daniel foi levado à presença do rei. Com humildade, ele declarou: O mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela segredos. Então Daniel descreveu com precisão o sonho. Uma imensa estátua, com a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. De repente, uma pedra atingiu a estátua nos pés, despedaçando-a completamente. A pedra cresceu até se tornar uma montanha que enchia toda a terra. Daniel então interpretou: a cabeça de ouro era Nabucodonosor. Depois dele viriam outros reinos, até que por fim Deus levantaria um reino que jamais seria destruído. O rei ficou atônito. Nabucodonosor prostrou-se diante de Daniel, reconhecendo: de fato, o vosso Deus é o Deus dos deuses. E naquele instante, o cativo se tornou conselheiro do rei. O império que tentou transformar Daniel agora se curvava diante do Deus que ele servia. Daniel não apenas interpretou um sonho. Ele anunciou a queda de todos os reinos humanos e o triunfo do reino de Deus. Essa frase mudou a história. Foi o mesmo que não. A fé que não depende de resultado. Enlouquecido, o rei mandou aumentar o fogo 7 vezes mais. A fornalha era tão quente que as próprias chamas mataram os soldados que os jogaram lá. Mas quando o rei olhou para dentro, algo impossível estava acontecendo. Ele se levantou, atônito, e gritou: Não foram 3 homens que lançamos amarrados no fogo? Pois eu vejo 4 homens, soltos, andando em meio às chamas, e o quarto é semelhante a um filho dos deuses. O impossível havia acontecido. O fogo libertou, mas não destruiu. No meio da fornalha, o próprio Deus se manifestou, não para apagar as chamas, mas para andar com eles dentro delas. Nabucodonosor correu até a abertura e gritou: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí. Eles saíram ilesos. E diante de todo o império, o rei teve que confessar: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou o seu anjo e livrou os que confiaram nele. Naquele dia o decreto mudou. E os 3 foram promovidos, não por bajulação, mas por fidelidade em meio ao fogo. A fornalha não foi o fim deles, foi o palco onde Deus se revelou. Essa história nos ensina que Deus nem sempre apaga o fogo, mas ele sempre entra na fornalha com os fiéis. E quando ele está presente, o impossível se dobra, o medo se cala e o mundo testemunha o poder da fé. O rei Nabucodonosor vivia o auge da glória humana. Mas quanto maior o homem se torna, mais perigoso é o som do próprio ego. E uma noite, o rei teve outro sonho que o perturbou profundamente. Ele viu uma grande árvore que crescia até tocar o céu. Mas de repente uma voz celestial ecoou: Derrubem a árvore! Mas deixem o tronco na terra, até que passe sobre ele 7 tempos, para que saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Nabucodonosor acordou aterrorizado. Daniel foi chamado e, com o semblante mudado, revelou a verdade. Ó rei, a árvore és tu. Serás expulso dentre os homens e viverás como os animais do campo, até que reconheças que o Altíssimo domina. Daniel implorou que o rei abandonasse seus pecados, mas o aviso foi esquecido. 12 meses depois, o rei declarou com arrogância: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com o meu poder? Naquele exato momento, uma voz do céu ecoou: Passou de ti o teu reino. Em instantes, a sanidade do rei foi tirada. Ele foi expulso do palácio e viveu como um animal selvagem.
Mas após o período determinado, os olhos de Nabucodonosor se levantaram ao céu, e a razão lhe voltou. E ele proclamou: Eu bendisse o Altíssimo, e louvei o que vive eternamente, porque o seu domínio é um domínio eterno. Sua glória foi restaurada, mas seu coração nunca mais foi o mesmo. Aquele que havia conquistado o mundo finalmente descobriu quem realmente governava o universo. A Babilônia ainda era esplêndida, mas já não era a mesma. Belsazar, um homem arrogante e insensato, reinava. Enquanto o império era cercado pela Pérsia, o rei decidiu zombar do perigo com um banquete monumental. No auge da festa, ele cometeu o erro que mudaria a história. Mandou trazer os utensílios sagrados do Templo de Jerusalém. Com as taças sagradas, brindaram aos deuses falsos. Mas então, o riso se calou. Uma mão invisível apareceu no ar e começou a escrever na parede. O rosto do rei empalideceu de terror. Nenhum sábio pôde explicar o que aquelas palavras significavam. Então a rainha-mãe se lembrou. Há um homem em teu reino que tem o espírito dos deuses santos. O seu nome é Daniel. Daniel foi chamado e, com firmeza, lembrou ao rei da história de seu antepassado, Nabucodonosor. Mas tu, Belsazar, não humilhaste o teu coração. Antes te exaltaste contra o Senhor dos céus. Então Daniel leu as palavras na parede. Mene, Mene, Tequel, Parsim. E explicou. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e os acabou. Tequel, foste pesado na balança e achado em falta. Peres, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Silêncio. O rei ouviu de Deus a sentença final. Naquela mesma noite, as tropas da Pérsia invadiram a cidade. Belsazar foi morto. O império que parecia eterno caiu em uma única madrugada. O império havia mudado de mãos. Agora Dário, o medo, governava. Daniel, mesmo idoso, continuava fiel, íntegro e excelente em tudo o que fazia. Mas a inveja é uma arma sutil. Os outros oficiais, tomados pelo ciúme, criaram uma armadilha, um decreto que proibia qualquer oração a outro deus ou homem, exceto ao próprio rei. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Daniel soube do decreto e fez exatamente o que sempre fez. 3 vezes por dia, orava com as janelas abertas. Foi visto, denunciado e condenado. O rei Dário, angustiado, não pôde salvá-lo. Naquela noite, o profeta foi lançado na cova. O rei disse: O teu Deus, a quem continuamente serves, te livre. Ao amanhecer, Dário correu até a cova e gritou: Daniel, pôde o teu Deus te livrar dos leões? E do fundo da escuridão veio a resposta: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel foi tirado da cova sem um arranhão sequer. Dário então proclamou: O Deus de Daniel é o Deus vivo, que permanece para sempre. Daniel mostrou ao mundo que fé não é ausência de perigo, é confiança em meio ao perigo. E que quando você permanece fiel, Deus transforma covas em altares e leões em guardiões.